Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Um vírus é um pedaço de material genético com uma proteção em volta. Só isso. Como que ele faz para se reproduzir? Como ele não tem todos os aparelhos celulares, né, as coisas dentro da célula, ele tem que entrar na célula que tem esses aparelhos, usar os aparelhos daquela célula para copiar o seu próprio material genético. E fazendo isso, ele destrói a célula original. Tá? É assim que funcionam os vírus e é assim que funcionam as doenças virais. Né? Agora, como que o vírus vai de um lugar para o outro? Né? Depende da proteção dele. Ele tem maneiras de sobreviver ou não antes de conseguir chegar numa célula. Então, por exemplo, esse vírus que a gente tem visto aí, que está todo mundo falando, o corona, ele tem uma proteção, ele tem um material genético, aí em volta um pedaço de proteína e em volta um pedaço de gordura. Olha só, esse é um vírus bem protegido. Essa proteção faz com isso aí que vocês sabem, que dura, ele cola nas superfícies, ele fica nos lugares que você encosta e pode se contaminar. Agora, isso não é só o corona, tá? Então, milhares de vírus, pessoal, que tem isso, tá? Milhares de doenças virais que tem, todo mundo tem vírus o tempo inteiro, eles vivem na nossa garganta, em equilíbrio com o sistema de defesa, né? Se a gente tem um problema de sistema de defesa, eles podem começar a aumentar de quantidade e você fica com a tal infecção viral. Mas vírus mora em todo mundo, tá? Sempre foi assim. Ok. Isso era uma coisa que eu queria explicar. Outra coisa, como que você passa um vírus para outra pessoa? Como é que é a transmissão entre pessoas? Então, o mais comum é o vírus mora na sua garganta, você fala, quando você fala, o som sai, a sua respiração, né, o ar que sai de dentro de você sai com gotículas de água, tá? E o vírus vai no meio da gotícula de água. Então, eu estou falando, aí sai um vírus de mim envolto em gotícula de água. Essa água sai de mim e vai em direção a você. A água vai evaporando, certo? A água evapora, o ar está seco, o ar não é totalmente úmido. Então vai evaporando, vai diminuindo a quantidade de água. Se você der azar e o vírus conseguir chegar em você, aí você pode pegar o vírus de mim. Muito bom. E aí depende do como você está por dentro para que esse vírus seja inofensivo ou cause uma doença. Muito bom. Quando a gente usa isso aqui, né, o que acontece? Eu ponho a máscara seca, e aí eu falo, a gotícula de água para na máscara, por dentro, então o vírus não passa. Agora eu vou falando, a água da minha respiração vai umidificando a máscara. Então o que acontece? Não é mais seco, é úmido. Então o vírus passa pela máscara, pessoal, e vai para o outro. Claro, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe disso, ok? Então por que a gente tem que usar máscara? Porque o governo mandou, certo? E sempre você tem gente que manda em você, o governo, ele mandou usar, tá bom. E aí você usa. Agora, a máscara vocês já entenderam, todo mundo já sabe que não funciona, todo mundo vai pegar o vírus, certo? Todos vamos pegar o vírus. Se vamos ter a doença é outra história, mas o vírus entrar em contato vai, com certeza. Não tem dúvida disso. Tá. Eu queria falar de uma outra coisa chamada reação de nojo. É um termo técnico. Todo mundo sabe o que é nojo. O que é o nojo? O nojo é uma emoção, ou seja, é produzida no cérebro, no miolo do cérebro, na parte que manda de verdade, que é centro emocional. E é um medo de se contaminar, né? E a gente tem isso através da visão, através do cheiro, através de um monte de coisa. A gente evita coisas que provavelmente vão nos contaminar, certo? Isso é reação de nojo. Muito bom. Por que nós temos essa reação? Por que nós temos esse instinto? Porque, óbvio, vocês estão vendo agora como é enlouquecedor achar que vai ser contaminado por alguma coisa.
Então a sociedade enlouqueceu por causa de uma emoção que existe lá, mas que ela fica mais ou menos tranquila. A maior parte do tempo a gente não fica preocupado que entre o paciente. Se eu fosse assim, não podia ser médico, né? Se todos os médicos ficassem desesperados que vão se contaminar, nunca mais ia ter um pediatra na vida para cuidar de uma criança com um monte de vírus que elas têm. Né? Nunca mais eu ia olhar um cara com conjuntivite, nunca mais eu ia olhar um cara com tosse, nunca mais, entende? Então a reação de nojo, ela existe, mas ela é controlada. Agora, quando você tem um monte de gente falando besteira e uma loucura mundial, que não tem nada a ver com doença, tem a ver com poder político, essas que vocês sabem, negócios, vocês sabem. Então, a reação de nojo, ela vem e cresce gigantescamente. Então está todo mundo com nojo do outro agora, todo mundo de máscara porque fica com medo do outro. É o medo de se contaminar, o medo de ter uma doença, né? Mesmo que ela não seja tão grave, né? A reação de nojo, ela é interessante. Eu queria que vocês fizessem uma imagem mental assim. Pega um copo, a sua saliva, e põe a sua saliva no copo, tá? Sua saliva, no seu copo. Deixa o copo durante 5 minutos ali, vai fazer qualquer outra coisa, depois daqui 5 minutos volta e beba do seu copo a sua saliva. Sentiu nojo? Sentiu. É emocional, não tem o que fazer. Ninguém consegue tomar esse copo da própria saliva, né? Ok, entenderam? Outra coisa, vocês beijam na boca os parceiros românticos de vocês? Vocês trocam saliva? E aí? Tem nojo? Não, né? Mas olha que legal. Então, a sexualidade, que tem uma troca enorme de secreções, que tem um monte de contaminações pelo sexo, né? Os micro-organismos adoram essa via de transmissão de doenças, a via sexual, porque é o que a gente faz um monte, né? Como é que fica, então? Então, o sexo, ele é o encontro sexual, ele é bastante interessante porque ele é uma negociação enorme entre nojo e prazer. E a conta biológica é quanto de risco eu quero correr para deixar cópias de mim mesmo. Quer dizer, reproduzir meu DNA ou ter filhos, né? Ter prole. Essa conta é sempre feita. Então, nojo, sexualidade, essas coisas andam juntas. Ok. Parece um pouco confuso tudo isso, né? Mas o que eu quero, tem uma outra coisa interessante que é o nojo moral. A reação de nojo, ela não é só com coisas físicas. A reação de nojo é com coisas morais também. Comportamentos. Moral quer dizer comportamento, tá? Então a pessoa faz algo e você sente nojo. Você não vai ser contaminado infecciosamente por aquele comportamento, mas você acha que aquilo pode contaminar a pureza da sua alma, entre aspas. Então, os desvios morais também causam reação de nojo. Ou seja, gente, nós estamos vivendo uma loucura mentirosa, né? Parcialmente mentirosa. Claro que eu não estou negando que tem um grupo de risco para o coronavírus, que morre um monte. São as pessoas que têm características específicas. Mais idade, doenças físicas graves, né? Mas a maioria de nós não vai ter nada. Por que nós quebramos o mundo? Como que o mundo vai se refazer? Né? A gente não sabe. Mas a conduta imoral das pessoas que nos governam dá nojo.